60 agências de inteligência, atenção juízes em campo, atenção generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. Atenção Comando Sul, atenção tiar jurídico, a defesa da Carta de 1988, atenção Justiça, atenção Justiça. Atenção, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Judiciário. Atenção, 27 Palácios de Justiça da República Federativa do Brasil. Atenção, Supremo Tribunal de Justiça. Atenção, Supremo Tribunal Federal Militar Constitucional. Atenção, jurisprudência do EMILAT. Atenção, concessões de reciprocidade de todos os palácios de justiça do planeta. Atenção, Corte Mundial de Haia. Atenção, Câmara Internacional Arbitral. Atenção, cortes e estabelecimentos de averbação notária. Atenção a todo o componente jurídico do planeta. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sunna muçulmana. Estamos passando o relatório da averbação dos fatos, atos e circunstâncias que levaram à tutela e curatela do pedido de impeachment do ministro ou dos ministros que se encontram em procedimento de conluio a praticar na Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil delitos, fatos, atos e circunstâncias de crime elaborados por partidos políticos de esquerda, todos eles em conluio com manifestações e provas de averbação que são narcoterroristas. Eles averbam que eles praticam a interessante tarefa de soltar narcotraficantes, políticos corruptos, que eles roubam. No Brasil é chamado peculato, mas é um roubo, assalto à mão armada, praticado por senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, deputados estaduais, todos eles com o mesmo tino, a prática de crimes na ordem estadual e na ordem federal. Eles arrastam todas essas circunstâncias desde sua posição de vereador até o Senado Federal. E se localizando essas lides, elas são levadas com eles para serem julgadas pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Isto é uma prática contumaz no Brasil, onde a associação ao narcotráfico projeta a liberação de 10.000 fazendas, a prática do narcotráfico do Brasil, na Amazônia. No território da Amazônia se localiza 10.000 fazendas do narcotráfico. E todas elas têm a chancela de bandeiras de diferentes países em que eles se estabelecem na Amazônia para a prática de narcotráfico. E eles têm os seus prepostos, senadores e deputados federais, chancelados pela Associação ao Narcotráfico, feita pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O seu elemento localizado, conhecido como Xande, no mundo do crime, ele é advogado do cartel
que se encontra preso, o senhor Marcola. Esse cartel é conhecido como cartel do PCC, que é o Comando da Capital. A nomenclatura do PCC com o PCC, que é o partido da máfia da China, porque é um partido que foi elaborado para levar ao poder o imperador cachorro louco, Xi Jinping. Este imperador, ele tomou o império e estabeleceu a sua dinastia na China. Ele não é mais presidente. Ele confiscou todos os bens da China, ele confiscou o Banco do Povo, o dinheiro do Banco do Povo, confiscou todas as reservas de moedas estrangeiras e ele está querendo fazer essa mesma atitude no planeta. Ele se associou ao Talibã, ele se associou ao Irã, ele se associou à Venezuela, a todos os países que estão querendo amotinar-se para lograr sociedade com o imperador da China, Xi Jinping, do PCC. Este conluio, esta forma de governar é através de propina e de pagamento feito à Corte do Supremo Tribunal Federal. Os seus prepostos, colocados por senadores, partidos políticos, ex-presidentes do narcotráfico, que tem vasta folha corrida por narcotráfico, e que eles agora estão sendo vistos, ou seja, arguidos por 60 agências de inteligência. O senhor Alexandre de Moraes, conjuntamente com o senhor Dias Toffoli e o senhor Gilmar Mendes, tiveram matéria exposta numa revista, alegando que eles tinham conduta crime, fatos, atos e circunstâncias de crime. Isto levou a Procuradoria-Geral da República a querer estabelecer uma denúncia contra tal fato e ato. Imediatamente, o presidente à época, Dias Toffoli, ele fez obstrução às investigações feitas pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal de Justiça, alegando que o edifício onde se localiza o Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser delipendiado, ele não pode ser agredido, ele não pode sofrer nenhum tipo de mácula, o prédio do Supremo Tribunal Federal. E os seus membros, quando em plena corte, se encontrem dentro do recinto, porque a Lei Louman estabelece que a sua proteção é feita pela Polícia Federal, pela Polícia Judiciária Federal e também pelo que compete à necessidade de intervenção do próprio poder moderador, através do artigo 142, que são as Forças Armadas da República Federativa do Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, o edifício, ele era imaculado em proteção por todos estes órgãos que estavam a proteger a sede e a autonomia de poder funcionar. Mas aí o presidente, à época, Dias Toffoli, inseriu uma cláusula 43 inconstitucional que estabelece que eles podem arguir qualquer cidadão em qualquer lugar do território da República Federativa do Brasil, e também agora eles estão querendo levar para o estrangeiro, porque no estrangeiro eles foram vistos e eles foram arguidos. O senhor fez tal coisa, o senhor é um ladrão, o senhor
prevaricou, o senhor está numa posição errônea. Então eles lá, já no estrangeiro, na Europa, eles também não podem circular. E muitos deles não entram nos Estados Unidos da América. E certamente que agora eles têm a procura feita pela DEA, pela Interpol, pelas 60 agências de inteligência, eles não se sentem confortáveis para sair do Brasil. Então a situação é esta. Eles estão associados ao narcoterrorismo, ao cartel dos soles, ao tráfico internacional de drogas de 10.000 fazendas localizadas no Amazonas e que tem bandeiras diferentes de estados, países que praticam esse crime dentro do território da Amazônia, através de chancelas de ONGs ou de indústrias de prospecção de minérios. Tudo isto visto onde o brasileiro ele não pode circular, ele não pode ir e vir na Amazônia e chegar perto sequer às fazendas. Eles são abatidos porque existe grupo paramilitar que presta serviço a cautelar as 10.000 fazendas do narcotráfico de diferentes bandeiras destes países que prospecção de heroína, cocaína, anfetaminas e todo tipo de cristais para processar e alimentar a indústria do narcotráfico dos seus próprios países. O deslocamento desse material é feito pela via marítima da Rota da Seda do imperador Xi Jinping, da máfia chinesa do PCC, estabelecida nos portos do Nordeste, como também as fronteiras para o Atlântico, do Acre, do Amapá e de Roraima, de todos os estados que são limítrofes no Pacífico e no Caribe. Então, isto tudo visto, eles estabeleceram lá seus feudos, com aviões, helicópteros, e eles também utilizaram a infraestrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde, utilizando aeronaves, utilizando helicópteros, utilizando transporte terrestre, de carretas, de ônibus, de vans, de todo tipo de carretas, ambulâncias, para o transporte do narcotráfico mundial destes estados travestidos de ONGs ou fazendas de prospecção de minérios. Tudo isto, ato de crime, e estabelecido e administrado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Estes elementos foram prepostos por Dilma, Lula, Michel Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Todos conhecidos, todos já com sentenças para o narcotráfico, associação ao narcotráfico. E eles estão esperando certamente as suas capturas. Agora, foi feito o ato 43, que é um ato na Lei Loman do Pleno da Corte, que estabelece que o presidente do Supremo Tribunal Federal, como todos os seus membros, tem o poder de dar voz de prisão a qualquer cidadão, seja ele parlamentar ou não, uma vez que ele se sinta ofendido. Certamente que isso ocasiona um processo de abuso de autoridade. O Pleno da Corte, ele pode ser arruído das suas decisões, ele pode ser interpelado pela mídia, alegando se procedeu correto ou procedeu incorretamente, mas eles tomam isso de uma forma pessoal. Então, eles têm 283 reféns do parlamento. Eles detêm os 500 mil terabytes
que se encontram acautelados das investigações da Lava Jato em seu prédio, acautelado, não permitem que cheguem a esses dossiês e acabaram com a Lava Jato. Extinguiram as investigações de todo o roubo e processamento do narcotráfico realizado pelos ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, Michel Temer Lula, que praticaram esses crimes contumazmente, utilizando toda a sua infraestrutura de transporte, aviões das Forças Armadas, etc. Eles vieram praticando isto e continuam praticando nessas 10.000 fazendas que se encontram somente na Amazônia. E que a organização do crime, do Plano Marshall, quer estabelecer diretrizes administrativas, cooptando deputados federais, membros do Senado, a querer fazer uma reforma administrativa do como deve funcionar a máquina de administração do Senado e da Câmara de Deputados, estabelecendo o establishment de quem deve ganhar mais ou menos na sua área de conluio com o narcotráfico. Tudo isto visto e revelado. Então, quando os membros da Corte do Supremo Tribunal Federal colocam mais de 65 mil presos por narcotráfico, por estupro, por atentado contra a vida de cidadãos e os libera e impede que a polícia realize a sua tarefa de combater o narcotráfico. E também quando ele estabelece que todos aqueles que foram presos e também o presidente Lula, que foi encontrado e preso com provas, com resgate de erário, com intervenções em bancos na Suíça, em Liechtenstein, nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Seychelles, na União Soviética, na Turquia, no Congo, na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, no Paraguai, no Peru, até nos próprios Estados Unidos. Lavagem do narcotráfico. E eles se colocam à proteção destes elementos, dando alforria e também indulto presidencial, como também anulando o processo jurídico e acabando com a reputação dos juízes em primeira instância, segunda instância e terceira instância que averbaram e deram o efeito do fato, ato e circunstância de crime como verdadeiro. E eles levaram este homem, que ele é o líder do Foro de São Paulo, conhecido como 9 Dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, a retornar ao Brasil e à América do Sul e à América Central para estabelecer o feudo do Foro de São Paulo, conjuntamente com seu sócio Xi Jinping Cachorro Louco, o imperador da China, e também os seus sócios da Alemanha, Angela Merkel, da França, Macron e outros que estão estabelecidos dentro deste feudo. Mas eis que aconteceu um fato e ato de circunstância que eles não esperavam. Tudo isto ficou revelado quando a atitude burocrática do Dias Toffoli evoca o Alexandre de Moraes como o superministro de Justiça a proceder à captura
de civis, de pessoas comuns, de jornalistas, de também narcotraficantes, também ladrões de banco, também todo tipo de sequelas em que eles se logo completaram e estabeleceram várias somas de dinheiro para prejudicar e estabelecer o medo ao jurídico. E isso não existe. Então, a obstrução feita pelo artigo 43, que é inconstitucional, que estabelece que o ministro ele se declare vítima, se declare juiz e se declare o encarregado do Ministério Público a julgar e a estabelecer penas de privação da liberdade, ou seja, um sequestro. E isto é uma ditadura jurídica. Eles engessaram o judiciário em 27 estados e 5.070 municípios. Eles estabeleceram um motim conhecido como Confederação de 22 estados que não querem reportar o que fizeram com a antecipação dos impostos arrecadados que não foram pagos. Mas o Tesouro, através de uma ação feita pelo próprio Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o Executivo deveria liberar o dinheiro que não foi arrecadado para os 22 estados. E estes, com esse dinheiro, se estabeleceram como confederações, países individuais, onde o governador passa a ser o presidente daquele estado e os prefeitos, os seus subordinados e os seus palácios de justiça, as supremas cortes de cada estado ou cada país independente, sendo uma confederação na República Federativa do Brasil. Isto tudo posto. E eles, em reunião recente, através do Barroso, ele estabeleceu que tem que ter a figura do primeiro-ministro. O presidente ter um cargo de administração através do executivo e o primeiro-ministro a estabelecer as diretrizes políticas. Uma vez que não agrada aos políticos, ele é substituído por outro. Ou seja, as confederações do narcotráfico estabelecidas na República Federativa do Brasil, dos 35 partidos políticos, todos ao narcótico, todos ao pagamento de impostos sobrepostos contra a população da República Federativa do Brasil, estabelecendo o feudo da carteirinha que habilita o cidadão brasileiro a ser membro do Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal apócrifo, porque não tem legislação dentro da Corte de 1988, da Carta Magna. O Tribunal Superior Eleitoral é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, que é estabelecimento como é a OAB. O cidadão brasileiro ele tem que ser filiado ao Tribunal Superior Eleitoral para ele inserir o seu voto. E já ficou estabelecido que a votação ela tem que ser auditada, porque no trâmite de você inserir nas teclas dos aparelhinhos e depois esse backup ser levado para o computador central, nesse período de transferir das maquininhas de votação para o computador central, é estabelecido o verdadeiro roubo do voto, onde eles estabelecem através de venda de você quer ser prefeito, você vai pagar tanto. Você quer ser governador, quer ser senador, quer ser vereador, deputado estadual, deputado federal, você tem que chegar junto com o dinheiro
para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí você recebe o seu diploma, como também se você quer ser juiz pelo 5º Constitucional, através da outorga dada pela OAB, Organização do Crime de Advogados de Bacharéis. Os bacharéis não têm possibilidade de advogar porque eles têm que ter a habilitação da Ordem dos Advogados, que é um ato criminoso, não contabilizado. Ninguém sabe onde vai o dinheiro das mensalidades dos advogados. É um roubo continuado e estabelecido pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles descobertos, todos eles levantados através da suspeição de 2 indivíduos que foram descobertos que são marginais e que estavam enriquecendo e que foram investigados pela Receita Federal, que foram investigados pelo COAF e que eles, através de uma atitude monocrática do seu presidente Dias Toffoli, nomeou Alexandre de Moraes para que ele fosse o encarregado de tudo isto que vocês estão vendo aí. E hoje ele detém a extorsão de 283 parlamentares. O presidente do Senado tem 25 inquéritos. Ele é réu. E o presidente da Câmara de Deputados também é réu. Os presidentes dos partidos, todos eles são réus. E os seus líderes, todos são réus. E eles permitem que coloquem justamente aqueles 283 que têm débito na justiça para manipular o parlamento brasileiro. Então eles estão inseridos em vastos crimes. É potencial. O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele é uma ORCRIM. E que ele agora, vendo o levante da população da República Federativa do Brasil, que certamente se fará presente em Brasília, nas dependências, como também se fará presente nas vizinhanças de onde residem estes elementos que compõem o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, todos eles vão ser arruídos pela massa do povo que paga o salário e que é aviltamente roubado. Porque quando você vai comprar comida, você é tributado na hora. Quando você vai comprar água, você é tributado na hora. Você é tributado a todo momento, a todo instante. Você paga imposto todo minuto, todo segundo. Você paga imposto sobre a comida. Sobre o ar que você respira, você paga imposto. E tudo isto visto. E tudo isto é prática no Brasil, no antigo Brasil, que agora, se Deus quiser, vai funcionar. E para funcionar, nós devemos tirar a cabeça. E a cabeça é careca. Chama-se Xande, Alexandre de Moraes, que está à própria sorte. Como também o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que colocou em carta de resposta ao pedido do Executivo, o presidente da República chegar ao cúmulo de solicitar o impeachment, a saída, solicitar, com isso bastaria que o seu careca Alexandre de Moraes, Xande, sócio do narcotráfico, ele renunciasse. Mas não, ele não vai renunciar porque ele disse, se eu caio, eu levo todos vocês comigo. Então o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, então vamos colocar a ordem, o povo brasileiro. Entenderam? Porque senão vocês todos vão virar reféns. Todos. Todos. E não podemos permitir.
Eis o relatório